No livro do profeta Jeremias, capítulo número 23, Jeremias 23, verso 22 até o 24. Verso 22. Mas se tivessem compadecido ao meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam afastado do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Diz o Senhor: sou eu apenas Deus de perto? Não sou Deus também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijos, sem que eu o veja? Diz o Senhor. Não sou eu que encho os céus e a terra? Diz o Senhor. Amém. Senhor, abençoa, Pai, este momento, onde vamos refletir na Tua santa palavra. Abençoe cada coração, Pai, cada vida aqui, que nós possamos aprender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com a Sua igreja. Ministra, Senhor, cada família, desde os twins que estão presentes aqui, os adolescentes, as crianças, mas também até aquele mais velho, até os mais idosos. Que possamos sair daqui compreendendo quem realmente o Senhor é, tentando conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor revela para nós por meio das Suas Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos neste momento. Amém. Pode se assentar. O profeta Jeremias está, como nós lemos aqui, uma declaração de Deus exortando o povo dele. É um apelo de Deus para que o povo ignore falsos profetas. Aqui eles vão ser chamados de profetas da paz. A visão deles era falsa, porque eles não eram aprovados por Deus. Deus não aprovava a conduta desses líderes religiosos. Na verdade, a palavra que Deus tem para esse povo não é uma palavra de paz, mas é uma palavra de ira. Então, por isso que aqueles falsos mestres, os falsos profetas, eles têm outra mensagem, que não é a mensagem de Deus, porque eles não foram comissionados por Deus, ou seja, eles não foram aprovados por Deus para falarem no seu nome. Para a gente entender o que eles estavam dizendo, será que eles estavam falando algo e o povo estava acreditando neles? Vamos voltar um pouquinho nessa perícope, a partir do verso 16, vocês vão entender o que esses profetas estavam fazendo, e falando em nome de Deus. O verso 16, ele diz assim: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, e não a que vem da boca do Senhor. E ainda eles continuam, dizendo continuamente aos que desprezam: o Senhor disse, paz tereis, não virá mal sobre vós. Aqui é como se Deus estivesse aprovando a conduta pecaminosa desse povo, porque os profetas diziam, paz tereis, mediante o pecado que eles estavam cometendo. Não virá mal sobre vós, diziam os falsos mestres. E Deus não aprova esse tipo de pecado, jamais. Aí então, no verso número 20, ele diz: não se desviará a ira do Senhor, até que se execute e cumpra os desígnios do seu coração. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não falei nada com eles, contudo, eles profetizaram. Então, nós chegamos nos versos que nós lemos. Deus continua a exortar o povo, porque eles deram ouvido a esses profetas e não aos conselhos que o Senhor dava para eles por meio do profeta Jeremias. E o Senhor diz assim: se tivessem estado no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então, o propósito de Deus, ao falar com o povo, era para que o povo se arrependesse das suas más ações
e dos seus pecados. Aí vem o verso 23 e 24, Deus vai fazer 3 declarações aqui por meio de pergunta, e são declarações que Ele quer comunicar com o povo. E o pastor até alimentou aqui minha pregação, quando ele usou um termo, que o Vitor vai passar por um escrutínio, e essas 3 verdades que Deus coloca aqui, é como se fosse Deus querendo dizer que ninguém pode escapar do escrutínio dele, ou seja, o escrutínio é um exame minucioso que se faz, é o que o Vitor vai passar na sabatina dele, mas pela graça de Deus, eu tenho certeza que ele vai passar nesse teste. Mas nós, seres humanos, não tem como nos livrarmos deste exame minucioso de Deus. No processo eleitoral, esse termo é usado também, quando havia cédula, né? Quando você preenche seu voto ali, deposita a sua cédula numa urna, e aquele voto ele é apurado. Então esse termo escrutínio também é usado no processo eleitoral. Então ninguém é capaz de se livrar da apuração de Deus em nossas vidas. A primeira pergunta Deus faz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Meus irmãos, nós precisamos entender aqui que o Senhor, naquela época, Ele habitava no templo, em Jerusalém. O templo havia sido destruído, mas o povo era acostumado a ver Deus, a presença dele, dentro do templo, ou do tabernáculo no Antigo Testamento, em algumas ocasiões. Então isso tendia a limitar na mente daquele povo o local onde Deus habitava, o local da presença de Deus. Isso era muito confortável para eles, porque eles vendo o templo ou o tabernáculo, eles olhavam, Deus habita ali, ali está a presença de Deus. Está certo que só o sacerdote pode entrar lá no fundo, eu posso ficar ali só rodeando, mas Deus está presente ali. Então isso era muito limitado na vida dos israelitas, em relação à presença de Deus. E eles acabavam sendo confortados por isso. Então eles tinham uma concepção muito estreita e localizada de Deus. Então eles, ao mesmo tempo, eles limitavam Deus na questão de espaço e tempo. E nós vamos ver aqui que Deus ele não é limitado, nem no espaço e nem no tempo. E essa pergunta que Deus faz, essa primeira que nós lemos, Ele nega essa impossibilidade de você limitar Deus ou a alguma localidade física ou a um tempo, sendo que Deus ele sempre esteve presente em todo o tempo. Deus, meus irmãos, Ele é transcendente, um termo que se usa. O seu poder Ele é soberano, não é limitado de forma alguma. Então Deus tem capacidade para enxergar o coração de todas as pessoas, mas Ele também julga as pessoas. Aí a segunda questão, que está no verso 24, a segunda pergunta, Ele diz assim: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Aqui Ele nega a impossibilidade de haver um local que seja impenetrável pela presença de Deus. Pelo mais oculto que seja, mais escuro que seja o lugar, nenhum local nos céus e na terra pode ficar escondido da presença de Deus. E a terceira pergunta, ele vai dizer: porventura não encho eu os céus e a terra? O conceito aqui é que a glória de Deus, ela enche ou ela preenche todo o céu e toda a terra que nós moramos hoje, e também aquela que nós não conhecemos. Então isso implica em que tudo dá testemunho do poder de Deus e da sua natureza, porque foi Deus que criou todas as coisas. Então tudo que nós vemos nos céus e na terra, tudo dá testemunho do seu poder e da sua natureza, que é o Criador. Isso vai mais além, quando ele usa a expressão que o Senhor enche os céus e a terra, expressa aqui a presença efetiva dele em toda a criação. Deus ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e em todo o tempo. E é isso que nós vamos ver agora no atributo de Deus hoje, que é a infinidade de Deus.
A infinidade, que é um atributo de Deus incomunicável com o homem, depois nós vamos ver o que é isso. Ela se divide em duas características de Deus, que é a eternidade de Deus, Deus é eterno, cantamos aqui os louvores dizendo isso, e a onipresença de Deus, que alguns também chamam de imensidão de Deus. Todos esses atributos incomunicáveis de Deus, eles estão relacionados, ou seja, a infinidade de Deus, a eternidade, a onipresença, eles sempre se comunicam entre si, tá? Nenhum fica isolado. Só que também eles são comunicáveis entre eles quem? Deus, Pai, entre o Filho e o Espírito. Então Deus comunica a sua eternidade com o Filho e com o Espírito. Da mesma forma Ele comunica também a onipresença, o amor que já foi pregado aqui, a misericórdia, Ele comunica isso com o Filho e também com o Espírito Santo. Esses atributos, eles são incomunicáveis com os homens, mas não entre eles. Eles se comunicam entre si, a Trindade Santíssima. Então, quando nós falamos da infinidade de Deus, nós estamos nos referindo da impossibilidade da gente conseguir medir o tamanho de Deus, ou também quantificar Deus. Ninguém consegue contar Deus, ninguém consegue medir. Por mais que existem muitas unidades de medidas hoje, pessoal medindo o espaço, anos-luz, velocidade, Deus não tem como ser medido e nem contado. Há vários atributos que o homem possui hoje que são reflexo dos atributos de Deus. Como foi pregado aqui, o amor de Deus. O amor de Deus transborda no relacionamento dele com o Filho e com o Espírito, que isso acaba respingando em nós. E nós temos acesso a esse atributo. A misericórdia é a mesma coisa. E vários outros atributos. A sabedoria. Só que esse atributo da infinidade de Deus, que é a eternidade, a onipresença, não tem como o homem ter acesso à eternidade. Nós vamos morrer um dia. Não tem como o homem ter acesso à imutabilidade. Um outro exemplo de um outro atributo que é incomunicável com o homem. E também um outro atributo que é a espiritualidade de Deus, pois Ele é um Deus santo. E nós somos pecadores. Então, todos nós, os seres humanos, nós podemos medir, por exemplo, o poder de uma pessoa, nós podemos mensurar uma pessoa que ela é bondosa, uma pessoa que tem amor, uma pessoa que tem conhecimento, porque isso é um atributo comunicável para o homem, e a gente consegue mensurar isso. Tem pessoas que têm mais bondade do que outras, tem pessoas que têm mais conhecimento do que outras, em relação ao poder também. Só que quando a gente traz isso para Deus, é diferente, porque Deus, Ele tem todos esses atributos de forma infinita. Ou seja, não tem fim, não teve começo e não vai ter fim. O amor de Deus, por exemplo. Então a infinidade é um atributo incomunicável em que nenhuma criatura, nenhum ser humano criado por Deus tem acesso a esse atributo. Então, no certo sentido, a infinidade, ela é um atributo que qualifica todos os outros. Por exemplo, o amor de Deus, ele é infinito. A misericórdia de Deus é infinito. O poder de Deus é infinito. Veja o que um teólogo chamado Berkhoff diz sobre a infinidade de Deus. A infinidade de Deus não é uma expansão limitada. Como se Deus se expandisse por todo o universo, uma parte do seu ser tocando-nos aqui, outra tocando mais adiante, porque Deus, ele não tem corpo e, portanto, ele não tem extensão. A afinidade de Deus, então, como eu já disse, ela pode ser vista de duas maneiras. Em relação ao tempo, que é a eternidade. E em relação ao espaço, que é a onipresença de Deus. A eternidade nós vamos parar lá em Gênesis, capítulo 21. Os nossos pais na fé já criam na eternidade de Deus. Gênesis 21, verso 33, diz assim, que Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno.
Abraão invoca ao Senhor, o Deus eterno. E por que ele faz isso? Porque ele já tinha isso em mente, que Deus era eterno. Porque ele fazia isso em contraposição aos deuses terrenos, pagãos que existiam naquela época. E aqueles deuses, eles eram todos transitórios. Todos morriam, todos tinham fim. E o nosso Deus, que é o Deus de Abraão, que Abraão clama aqui em Gênesis, é o nosso Deus eterno. E essa crença da eternidade de Deus atravessou toda a história da Bíblia, toda a Escritura, e foi chegar lá nos apóstolos. Vamos ver o que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 16, verso 26. Ele vai dizer assim: mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram, e o Deus eterno ordenou, é anunciado aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. Nós, seres humanos, nós estamos presos no tempo e no espaço. E é por isso que esse atributo ele é muito difícil de entender. Porque nós estamos acostumados com a unidade de tempo e espaço para medir, para contar os dias. E a eternidade de Deus, ela é totalmente diferente daquilo que nós podemos imaginar. Então tudo que nós fazemos na nossa vida está relacionado ao tempo e ao espaço. Todo plano que você vai fazer, você se enquadra ali um tempo e um espaço. Só que quando a gente se refere a Deus, a gente não pode enquadrar Deus nessa nossa limitação de tempo e espaço, nas nossas medidas que a gente conhece hoje. Mas para a gente continuar entendendo esse assunto da eternidade, para a gente não confundir isso de maneira alguma, a gente vai usar uma linguagem bem simples para entender a eternidade de Deus. Uma linguagem que, inclusive, vai falar um pouco aqui sobre a providência de Deus, e foi o que aconteceu hoje, depois da abertura do culto. A gente vai lá no Salmo 90, que foi a leitura que o nosso irmão Wanderson fez. O Salmo 90, meus irmãos, ele tem um linguajar simples. Toda pessoa vai conseguir entender o que o salmista está dizendo. Veja que a partir do verso 1, ele diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. Outra versão vai falar de geração em geração. Como que o salmista pode afirmar isso categoricamente, que Deus, Ele é o Deus de refúgio durante todas as gerações? É porque por causa da relação de Deus com o tempo. Deus, Ele não tem relação com o tempo igual nós temos. Nós temos um tempo na terra e nós somos afetados pelo tempo, mas Deus não é afetado pelo tempo, porque Ele já estava presente ali antes do tempo. Então a expressão de geração em geração mostra o refúgio duradouro de Deus, aquele refúgio que é eterno de Deus, durante todas as gerações dos seres humanos e do seu povo. Então a razão da segurança de nós cristãos, de você crente, está baseada na eternidade de Deus, como diz aqui também no verso número 2 do Salmo 90, antes que os montes nascessem, antes que formasses as terras e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Essa expressão de eternidade em eternidade, ela indica que Deus existe sempre e para todo sempre, ou seja, Ele não tem início e Ele não tem fim. Então é por isso que você pode confiar em Deus. Ele sempre vai estar presente na sua vida, nos seus pensamentos, em todos os lugares que você for. Pois Ele nunca deixa de ser o que Ele sempre foi e o que Ele sempre é. Ele é o Deus eterno. Aí no verso 3 e 4, Ele vai dizer: fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para ti, 1000 anos são como o dia que se passa, breves como algumas horas da noite. Meus irmãos, 1 milênio para nós, 1000 anos, é uma quantidade de dias e meses enorme. O que acontece no nosso meio, impérios crescem nesse período, depois desaparecem. Vários acontecimentos históricos são esquecidos pelo tempo. Mas o salmista aqui, ele diz que
1000 anos é como se fosse o dia de ontem para Deus. Isso é para você ter uma noção da imensidão que é Deus. Nós não temos como mensurar isso na nossa mente. Mas aqui o salmista, ele usou uma unidade que nós estamos acostumados. Ele usou o tempo, para a gente conseguir entender um pouco sobre a eternidade de Deus. Então Deus, ele já existia antes do mundo ser criado. O tempo também é criação de Deus. Uma pequena dimensão do que é a eternidade de Deus está relatada aqui no Salmo 90. Então sugiro que você medite nesse Salmo. Ele vai falar sobre os 1000 anos que se referem a um dia para Deus. Isso é algo imenso, não se compara à nossa realidade de dias e anos. Aí então, a onipresença de Deus é uma característica também da infinidade de Deus, faz com que Ele tenha a sua presença plena em todos os lugares. Salmo 139, versos 7 a 10, vai dizer assim: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da sua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá também estás. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará, e a tua presença me sustentará. O salmista está dizendo que Deus pode ser encontrado em todas as partes, tanto no céu quanto na terra. Deus enche cada parte do espaço com a plenitude da sua presença. E Ele é encontrado em toda parte sem que haja um fracionamento do seu ser. Então é importante lembrar que Ele não é o universo, porque Ele estava presente antes do universo ser criado, pois Ele criou o universo. E Ele enche todo o universo também com sua presença. Ele não está espalhado pelo universo como se cada parte dele estivesse em um local. Deus, Ele não é fracionado. A presença dele está em todo o universo, sem que haja esse fracionamento. Então Ele pode ser encontrado em todos os lugares, até mesmo nos locais mais profundos e nos locais mais altos, como diz o salmista aí no Salmo 139. E no Novo Testamento, em Atos capítulo 17, verso 27 e 28, vai dizer assim: o seu propósito era que as nações buscassem a Deus e tateando talvez viessem a encontrá-lo. Embora Ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus poetas, somos descendência dele. Meus irmãos, Deus, Ele não está longe de ninguém. Ele está presente em toda parte, nos céus e na terra, porque não há lugar onde Deus não esteja com a sua presença. Ele penetra até mesmo os locais mais ocultos. E a criatura que somos nós não podemos fugir da presença de Deus, porque nele movemos, nele vivemos e nele existimos. Rod, ele diz o seguinte, que esse enchimento do espaço não se deve à multiplicação do seu espírito, visto que ele é eternamente um e individual. Então Deus, sendo um espírito, não é composto de partes, nem é capaz de extensão, mas a divindade inteira, em uma indivisível essência, está igualmente presente em cada momento de eterna duração e em cada parte de todo o espaço infinito. Mas também há algumas diferentes formas de Deus estar presente. Deus, Ele está presente em tudo, só que de maneira diferente. Por exemplo, Deus, Ele está presente na natureza, de maneira diferente da sua presença no ser humano. O cuidado que Ele tem com o ser humano é diferente do cuidado com uma planta, por exemplo, com uma árvore.
Por mais que o pastor falou aqui, no culto quinta, que o homem vai querer se transformar numa árvore, mas são naturezas diferentes. A presença de Deus é diferente numa árvore e no ser humano. Deus, ele está presente também na vida de uma pessoa que é crente de uma forma diferente de uma pessoa que não é crente. Deus, ele está presente na vida de todos os seres humanos por causa da sua onipresença, porque ele é o Criador de todos os seres. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Só que a presença dele na vida do crente, ela é de forma especial. Deus tem um cuidado especial com o crente. Deus tem uma proteção especial com aquele que é crente. A palavra de Deus diz que nós somos templos, nós somos habitação do Senhor. Veja o que João diz lá no capítulo 14, verso 22. Judas estava questionando Jesus, não os Iscariotes. E ele diz assim: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Esse era o questionamento de Judas. E Jesus respondeu para ele: quem me ama faz o que eu ordeno. Quem não me ama, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. E quem não me ama, não me obedece. Então Jesus, ele está presente em você de maneira especial. Deus, ele está presente no céu também de uma maneira diferente da sua presença no templo, em Israel, no Antigo Testamento, ou no tabernáculo. Lá em Mateus 6, quando Jesus estava ensinando a orar, ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então Jesus ora para o Pai que está presente no céu. Só que há vários textos bíblicos que relatam a presença de Deus no Antigo Testamento, como Salmo 76 e Abacuque 2 também, que Deus habitava no templo ou no tabernáculo. Só que isso era apenas uma amostra pequena da gloriosa presença de Deus no céu. Muito diferente a presença de Deus gloriosa no céu da presença de Deus naquele local físico que era o tabernáculo ou o templo do Senhor no Antigo Testamento. A presença de Deus também, ela pode ser sem benevolência, ou seja, sem bondade. Ou ela pode ser também benévola, com bondade. A presença de Deus sem benevolência é na vida do ímpio. De um lado, Deus está presente na vida deles, refreando as suas ações, os seus pecados, para que o mundo não fosse destruído. Deus está presente na vida deles, para que eles não pequem tanto, senão o mundo seria destruído, se Deus não refreasse os ímpios, pelas maldades das suas ações. Igual a pregação que o pastor falou sobre misericórdia. A misericórdia está presente na vida do ímpio, porém quando ele morre, a misericórdia de Deus cessa. E a presença de Deus é a mesma coisa. Por outro lado, a presença de Deus na vida dessas pessoas vai trazer um julgamento para aqueles que não são crentes, pois mesmo estando com eles, Deus os entrega às suas paixões e aos seus pecados. E quando Deus faz isso, quando Deus entrega o ímpio às suas paixões, aos seus pecados, isso não significa que a presença dele se retirou dessas pessoas. A presença dele sempre está com essas pessoas, mas a bondade de Deus que foi retirada do meio dessas pessoas. E não a sua presença. Aí então a presença de Deus na vida dos ímpios vai trazer juízo. Depois que eles morrem. Qual que é o juízo de Deus? A condenação eterna. Pense nisso, a presença de Deus na vida daquele que não é crente, ela vai trazer dor,
Isso é a manifestação da justiça de Deus para os seres humanos, na vida daquele que não é crente. Será uma presença que causa tormento, que causa dor, que causa angústia. A presença de Deus que causa sofrimento aos que estão sendo condenados. É uma presença que traz a ira de Deus sobre as pessoas. Já a presença de Deus com benevolência, ela pode também ser na vida daquele que é redimido e daquele que não é redimido. E para entendermos isso, vamos ter que falar um pouco aqui sobre a providência de Deus, para vocês entenderem isso. Providencialmente, Deus, Ele está presente em toda a criatura, porque Ele não só cria, como Ele também sustenta toda a sua criação. Essa é a provisão de Deus. E uma ilustração, um exemplo aqui, que nós vamos usar para vocês tentarem entender isso, é o Sol. O Sol, ele está muito longe da Terra, ele está muito distante. Porém, o raio solar, a luz solar, ela está presente na terra, presente no ar, presente nas águas, nos animais. A luz do sol penetra na nossa pele e da mesma forma, Deus, Ele está longe de nós, mas a sua presença está aqui conosco. A sua presença nos aquece de maneira especial. Tanto aqueles que não são crentes, como aqueles que são redimidos no Senhor também. E todos nós somos expostos à luz do sol e aquecidos por ela. Então assim Deus nos envolve com a sua presença providencial. Então a presença providencial de Deus atinge todas as criaturas, sejam elas redimidas ou não redimidas, racionais ou irracionais. Deus está presente em toda a criação. Porém, há alguns modos diferentes da presença de Deus. Ou seja, há alguns modos que a presença de Deus, ela é especial. E é isso que eu quero tratar com vocês agora. A presença salvadora de Deus. Essa presença salvadora é a presença especial de Deus, que ela é somente na vida daqueles que são eleitos de Deus. Somente a sua igreja vai receber essa presença salvadora de Deus. É a presença onde Deus derrama a sua graça especial na vida do seu povo, regenerando aqueles que vão crer em Cristo Jesus. Essa presença de Deus, ela vai trazer vida para o ser humano. Porque por meio do sacrifício de Cristo na cruz, é que Deus está presente na vida do ser humano, daquele que é redimido por Deus, pelo sacrifício de Cristo. E é somente assim que a graça de Deus vai nos alcançar. E é somente assim que essa graça especial e a presença salvadora de Deus vai alcançar aqueles que são escolhidos do Senhor. Já a presença santificadora de Deus é como se fosse um processo de limpeza na vida do crente, porque depois que nós nos convertemos, nós continuamos pecando, e a santificação, ela é um processo. Então Deus, ele está presente, trazendo a restauração do seu povo, até que tudo se complete, ou seja, até que o Senhor volte para resgatar a sua igreja. Então nós precisamos e necessitamos da presença santificadora de Deus, porque nós ainda continuamos pecando, nós ainda continuamos debaixo do poder do pecado, mas por outro lado a presença santificadora de Deus vai mostrar a nossa limitação do nosso ser, e isso vai gerar libertação para nós, porque o sacrifício de Cristo veio para nos perdoar e nos perdoar dos nossos pecados. Aí sim, esse processo de santificação que nós temos, nós devemos isso a Cristo Jesus. E a presença gloriosa de Deus é quando todo o povo de Deus estiver completamente redimido, ou seja, quando o Evangelho
de Jesus Cristo alcançar todos aqueles que serão salvos, aí sim a sua presença será percebida de modo sobrenatural. Então esse povo que será preparado para a comunhão eterna com Deus, estará presente na glória. Aí eu te pergunto, você está preparado, ou você está se preparando para estar presente diante de Deus na sua glória, quando Ele vier resgatar a sua igreja? Já caminhando para o final, temos algumas aplicações, vão ser 3 aplicações, tá? A primeira, nós devemos aprender a importância de Deus ser o refúgio de geração em geração, como diz o Salmo 90. É bem provável que essa expressão, o refúgio de Deus, de geração em geração, lá na época do salmista, na época de Moisés, que foi o autor do Salmo 90, é bem provável que essa expressão ela tinha muito mais peso para eles do que para nós hoje. Meus irmãos, hoje a sua vida ela é confortável. A sua vida ela é previsível. Você sabe o que tem na sua geladeira hoje para você comer amanhã. Você sabe que você tem que colocar o despertador amanhã para aqueles que estão empregados. Você vai levantar, trabalhar, depois você vai receber o seu salário. Então a nossa vida hoje, ela é bem mais fácil. Muitas vezes nós esquecemos de nos refugiar em Deus. Mas para aquele povo na época de Moisés, eles estavam no deserto, eles não sabiam onde eles iam dormir, eles tinham que armar tendas para pousar à noite. No dia seguinte eles dependiam da comida cair do céu. Eles ficavam rodando o deserto em busca da terra prometida. Hoje você tem tudo o que você precisa. Você não depende de Deus. Você não depende que Deus seja o seu refúgio. Se eu perguntar aqui, eu creio que muitos iriam responder: onde é o seu refúgio? Muitos responderiam: meu refúgio é a minha casa, é o meu lar, com a minha família. O homem hoje perdeu a noção de Deus como sendo o seu refúgio. Porém, diante dessas facilidades que nós temos hoje, a fragilidade do ser humano é a mesma no tempo de Moisés e é a mesma hoje. Ou seja, Deus, Ele ainda é e sempre será o refúgio do ser humano, o refúgio do seu povo durante todas as gerações. Durante todos os cristãos, porque Ele não muda, Deus Ele não muda. E hoje nós temos a Cristo que nos redimiu pela obra da cruz. Segunda aplicação para você que não é crente, ou para você que tem dúvidas sobre a sua salvação, saiba que você não pode ocultar nada de Deus. Tudo que você está fazendo está debaixo dos olhos do Senhor. Porque Ele está presente em todas as partes, tanto no céu quanto na terra. Você não vai poder nem conseguir pecar escondido. Veja que o autor de Hebreus diz, lá em Hebreus 4, ele vai falar que você vai prestar contas a Deus pelos seus pecados ocultos. Hebreus diz assim, 4:13, nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. Arrependa-se dos seus atos ocultos, dos seus pecados, das suas ações. Crê que Deus pode te libertar e te perdoar. Pois Cristo morreu na cruz para perdoar pecadores, assim como Ele fez comigo, assim como Ele fez com a igreja. Então, se firme na palavra de Deus. Creia que Deus pode perdoar por meio do sacrifício de cruz. E uma aplicação para aqueles que são crentes, enquanto a presença de Deus pode ser aterrorizante para alguns, principalmente para aqueles
que não são crentes, ela pode servir de consolo para nós cristãos. Consolo nas horas das tentações, a presença de Deus traz consolo nas horas das nossas aflições, nas horas da adoração. Então, tudo que nós vamos fazer, todas as nossas ações, Deus ele está presente. Tudo que estamos passando nessa terra está debaixo da presença de Deus. Todas as nossas ações. Veja que um teólogo chamado Sharrock, ele diz: ele enche o inferno com severidade, os céus com a sua glória e o seu povo com a sua graça. Então a presença de Deus está no nosso meio, no meio da igreja, somente porque Cristo foi o responsável por isso. Nós somos agraciados pela presença de Deus, somente pelo sacrifício de Cristo na cruz. Eu espero que você se firme nessa palavra, que você medite nessa palavra, nesta semana, em relação à graça de Deus sobre nós, em relação à presença de Deus santificadora. Nós vamos ter ceia semana que vem, então que essa semana nós possamos ser santificados dos nossos pecados e também na esperança da presença gloriosa de Deus sobre nós, que é o que vai nos levar para a glória eterna junto ao Deus Pai, ao Filho e ao Espírito. Que Deus os abençoe. Amém.